Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition. No final do século XVI, o universo estava em transformação. O modelo heliocêntrico de Copérnico havia sucedido os alicerces da astronomia tradicional, mas ainda faltavam provas e precisão matemática para sustentá-lo. É nesse contexto de mudança que surgiu Johannes Kepler, um homem entre dois mundos, o da astrologia mística e o da nascente ciência moderna. Movida por uma fé profunda na harmonia do cosmos e apoiado nas observações precisas de Tycho Brahe, realizada antes mesmo da invenção do telescópio, Kepler rompe com os séculos de tradição ao demonstrar que os planetas não se movem em círculos perfeitos, mas sim em órbitas elípticas. Assim, formula suas 3 leis do movimento planetário, pavimentando o caminho para Isaac Newton e a física moderna. Neste bloco, vamos explorar a sua trajetória, suas ideias ousadas e o impacto de seu trabalho no modo como compreendemos o movimento dos corpos celestes, sempre transitando entre a precisão matemática e o fascínio pelo mistério do universo. Para começar falando do Johannes Kepler, a gente precisa valorizar o trabalho do Nicolau Copérnico, o cara que vai trazer para a gente uma visão fora, né, do que o clero, do que a igreja na época sustentava, que era o geocentrismo, né, já proposto lá atrás por Ptolomeu, e tentado corrigir várias vezes, né? O modelo geocêntrico ele passa por várias reformulações, aparecem ali os epiciclos, que são uns movimentos diferentes ali dos planetas em torno do Sol, que ninguém sabia explicar muito bem, né? Eram revoluções em torno ali de um ponto em comum, muito esquisito, né? Mas eles tentavam, de qualquer forma, sustentar o geocentrismo. E é engraçado porque o modelo geocêntrico é o que a gente percebe, né? Se você sai a campo aberto e observa o céu, você vai perceber que o Sol que está se mexendo. Você não percebe que a Terra está se mexendo. Então, e qualquer coisa que não vá contra o óbvio, né? Contra essa visão que a gente tem, é realmente revolucionária, né? Então, o trabalho do Nicolau Copérnico ele vai começar propondo essa ideia heliocêntrica e logo depois que o Johannes Kepler vai trabalhar com os dados, né, junto com o Tycho Brahe, mas é muito interessante ver essa visão disruptiva, né? Porque muita gente acreditando em um modelo e ali já estava sustentado ali há mais de 2.000 anos, né? E o cara quer rever esse sistema. Eu acho que isso é uma parte extremamente importante, é quando surge de fato a ciência, né, ali por volta de 1400, 1500, pelo menos na terminologia, né, da metodologia científica. Mas é um grande passo para a humanidade, né, Marco? O que eu acho mais bonito disso tudo é que quando a gente coloca, tem os primeiros passos da ciência como a gente conhece hoje, e que demonstra que somente os sentidos não são o suficiente para a compreensão do mundo. É preciso ter um modelo por trás e pôr esse modelo à prova, e é justamente isso que Kepler, baseado nos pensamentos de Copérnico, traz para a gente, né? Essa visualização do mundo, não baseada nos sentidos somente, mas tentando encontrar uma metodologia e que essa metodologia se encaixe com aquilo que é proposto experimentalmente, que é aquilo que é detectado, né? Isso faz a ciência ser por isso que ela é tão poderosa, tão forte, né? Aquilo que não serve, a gente põe de lado, tenta de novo, propõe novas hipóteses. Eu acho que quando fala de uma visão científica contra essas crenças, a personalidade do Johannes Kepler, ela vem à tona sempre que eu estou em aula, sempre que eu estou à frente de uma situação assim, porque ele é considerado por muitos, né, antes de contar um pouco da vida dele, o último astrólogo profissional e o primeiro astrofísico, justamente por ter essa visão disruptiva da astronomia, porque naquela época nós tínhamos que astrologia e astronomia
eram a mesma coisa, né? Apesar Uhum. da astronomia estar disposta a observar os dados, né? Com, com as efemérides, o movimento aparente, né, dos planetas, o movimento aparente do Sol, a aparição de alguns cometas, a aparição de algumas supernovas, tudo isso Uhum. já fazia parte do campo de observação da astrologia. Mas a gente tem aí, e isso é muito claro no episódio Harmonia dos Mundos, episódio 3 da série Cosmos, né? O A quanto clássica, né? a clássica, o quanto a astrologia derrubava reinados, o quanto, Uhum. o quanto a astrologia era importante para que a humanidade, de alguma forma, recebesse informações dos deuses, né? Os deuses não Uhum. estão felizes com o meu governo, então o povo vai se revoltar e vai me tirar do poder, né? Então, Era utilizado os pensamentos astrológicos para a criação de narrativas e tentar sustentar ou derrubar um governo, né? Um reinado. a visão de astrologia daquela época com a de hoje é totalmente dispersa, né? Eu acho que hoje a astrologia ela não tem de perto o mesmo o mesmo Impacto, olhar, poder. o mesmo impacto da astrologia de antigamente. E eu não sei se você sabia, Marco, mas os astrólogos, né, eram remunerados e muito bem remunerados, né, por dois motivos. O, Hum. prime- o Quais? primeiro, o primeiro deles é que o astrólogo ele era uma profissão real, ele trabalhava para o Real, rei, você fala de realeza. Está realeza, envolvido ele, com ele, reinado, isso. ele trabalhava para o governo, né? E, e estavam proibidos os cidadãos comuns de fazerem observações. Tá? Era proibida a prática da astronomia, se não um astrólogo profissional. Então, Caramba. era algo assim, Se eu realmente. pego meu telescópio, coloco na rua ali, chamo a galera, vai todo mundo preso. Olha lá, né? E numa época que nem existia o telescópio, né, Marco? Vamos É, lembrar pois dessa é, parte, pois é, né? pois é. O pessoal já sabia que tinha cometas, já sabia que tinha planetas, já sabia determinar períodos, já sabia determinar aparições, né, de cometas e novas, e ainda não se existia o telescópio, né? Então eu acho que a gente tem aí a gente tem uma valorização desse pessoal, porque é um tempo de uma astronomia extremamente limitada de recursos. E mesmo, Rudimentar. e mesmo com os recursos limitados, uma baita contribuição para a ciência e para a humanidade. As leis de Kepler, que a gente vai mencionar daqui a pouco, valem até hoje. E na época foram uma mudança, né, no pensamento, né, trazendo até um pensamento de Kuhn, né, Thomas Kuhn, que fala lá dos paradigmas da ciência. O Kepler foi um dos que rompeu com o paradigma, né, pensando na progressão do pensamento científico na humanidade. Kepler foi um dos que propôs um rompimento. Quando a gente fala de epistemologia da ciência, né, que é entender um pouquinho mais da ciência, né, o estudo da própria ciência ou do conhecimento científico, a gente percebe que o Kepler é um baita de um exemplo. Eu, assim, Uhum. gosto de apresentar o Kepler como esse personagem, assim, que mostra o que realmente é a ciência. Porque você apresentar um conceito, apresentar uma fórmula, isso não tá muito ligado à ciência, mas que nem você disse, você observar os dados, você tirar conclusões lógicas, né, você respeitar métodos, isso sim é ciência. Propor hipótese, pôr a teste. E quando a gente fala do Kepler, um personagem que deve ser mencionado sempre, e eu percebo que em alguns livros a gente tem a ausência desse personagem, né? É o Tycho Brahe, né? Tycho Brahe, ele é considerado por alguns historiadores um dos maiores astrônomos observacionais da época, né? E talvez da história. Ele tinha um castelo, Marco, na Dinamarca, que foi construído para
colocar o observatório dele, né, num lugar aberto ali, que, pelos cálculos, custou 1% de todo o orçamento da cidade. Uhum. Então teve um investimento pesado para que o Tycho Brahe fizesse ali o seu castelinho observacional. E dizem, muitos dizem também, né? Acho que isso também está escrito em alguns livros, é o primeiro observatório sob demanda da história. Da história, olha só. É, Ele era de família abastada, ele era rico, então ele era bem abençoado, né, Marco? Era um cara com apoio ali do rei, enquanto o rei apoiava suas descobertas, ele teve uma vida de muito luxo, de muita festa, era um cara festeiro, era um cara que é muito técnico, extremamente sistemático com as suas observações e não deixava de curtir a vida. É. Eu lembro de uma cena do Cosmos, assistindo esse mesmo episódio, que mostrava ele dando um banquete pra galera, e assim, se esbanjando, né, curtindo É, a vida. e é engraçado que o Kepler, muito pelo contrário do Tycho Brahe, já era um cara mais tímido. Era um rapaz mais reservado, né, não gostava de festas e nessas necessidades de trabalho, ele foi lá fazer um pós-doc, né, com o Tycho Brahe. O Tycho Brahe foi orientar ele para fazer esse trabalho de pesquisa, especificadamente da órbita de Marte, né? Uhum. E ele acabou sofrendo ali um pouquinho com o estilo de vida do Tycho Brahe, né? Dois estilos de vida totalmente opostos, mas duas personalidades sensacionais, não é à toa que a gente está falando deles, né? E o mais incrível, né? Com os dados do Tycho Brahe de Marte, principalmente, o Johannes Kepler vai conseguir fazer suas análises e propor aí as leis do movimento planetário, que hoje a gente conhece como as leis de Kepler. Mas tem uma curiosidade aí, Marco, que os historiadores também comentam, tem a ver com a morte do Tycho Brahe, que é um pouco esquisita, no mínimo esquisita a história. Polêmica. Denúncia. Tititi da ciência, revista de fofoca da ciência. O Tycho Brahe, ele, como a gente falou, gostava muito de banquete, muito de festas, e a história e tem duas versões da sua morte, né? A primeira versão, que é, inclusive, é, sustentada pelo Kepler, pela esposa e por pessoas que estavam ali na festa, né? Numa dessas festas, o Tycho Brahe, ele exagera um pouco na comida, exagera um pouco na bebida, então ele tinha enchido muito a barriga, estava um pouco com vergonha, né, de sair da festa, ele era o anfitrião, e ele continuou comendo, continuou bebendo, mesmo com algumas dores. Essas dores evoluíram e com o tempo acabou virando uma infecção. E essa infecção ela se generalizou pelo corpo, ele acabou contraindo o óbito, como dizem, né? Ele acabou falecendo. E a história é sustentada por todos, ninguém foi acusado de um delito, né, um crime, mas algumas análises Uhum. depois, né, como ele era muito rico, pode ser feita ali algumas análises no corpo, né, na deterioração do corpo, e perceberam que tinha mercúrio no seu corpo, né, injetado mercúrio, numa alta quantidade de mercúrio, Caramba. né. Mercúrio é um metal, né, tóxico, e o Kepler, por coincidência, trabalhava com mercúrio na época, né. Então fica essa Ih! história aí, esse bafafá aí de que Kepler poderia ter assassinado seu orientador, Tycho Brahe, supostamente, Supostamente, para a família do Kepler não processar a gente. por conta dos dados para análise das órbitas de Marte. Logo após a morte Caramba. do Tycho Brahe, que é por volta ali de 1601, ele então solicita para a esposa, né, do falecido os dados,
e então ela entrega, né, sem muito floreio, e ele em questões de alguns anos, né, primeiro em 1609, e depois ele vai aprimorando as descobertas, né, com o cálculo, ele postula aí as suas leis do movimento planetário. Então, fica aquela dúvida, né, se foi lícito ou não a colaboração com o Tycho Brahe, mas sem os dados do Tycho Brahe seriam impossíveis as confirmações das leis de Kepler, que foram são as 3 leis, né, do movimento planetário, que eu vou passar rapidamente, porque isso não é uma aula de física, mas acho que vale a pena, né? A primeira delas, ele percebe que as órbitas dos planetas em torno do Sol não são circulares, elas são elípticas, né? Então é um círculo um pouquinho mais puxadinho ali para o lado, né? E é muito Um círculo interessante, achatado, né? um círculo achatado, oval, né? Levemente, mas, né? E é engraçado, Ainda assim. que o Kepler ele tentava mostrar que na verdade as órbitas eram circulares. E os dados não batiam, os dados mostravam que não eram circulares, eram mais da forma elíptica, né? Ele vai perceber isso com o tempo. Logo após a primeira lei, né, nós temos mais 2. A segunda é que ele percebe que os planetas ele varre áreas iguais em tempos iguais em uma órbita. Hoje nós percebemos isso com mais facilidade, que é o seguinte: a velocidade dos planetas não são constantes na órbita, elas aumentam quando o planeta estão próximos do Sol e reduzem um pouco a velocidade, desaceleram quando estão mais afastados, né? Isso é muito legal. Logo depois a gente vai perceber que a grande questão aí por trás é a gravidade, mas o Isaac Newton ainda não tinha inventado a gravidade, né? Tava todo mundo voando essa Tava hora. todo mundo voando, né? Como dizem. Ele, o Isaac Newton ainda não propôs a ideia da gravidade ainda não se teve esse propósito. E o telescópio, né? Como a gente tinha falado, ainda não tinha sido inventado também para analisar ali as luas de Júpiter, os anéis de Saturno. E a terceira lei, ela vem para falar que, né, há uma proporção ali, né? O quadrado do período de órbita de um planeta é proporcional ao cubo do raio do planeta, raio médio, né, a distância do planeta até o Sol. Basicamente, ele percebe que há uma relação matemática, há uma proporcionalidade entre as distâncias. Então, quanto mais perto do Sol, o planeta vai ter um período menor. Quanto mais afastado, vai ter um período maior. Período seria o ano do planeta, né? O período da Terra é de um ano, por exemplo. O período de Marte, se não me engano, são 650 dias, alguma coisa assim, né? Então, se trata do tempo que demora para dar uma revolução em torno do Sol. Bom, então, Rodrigo, você contou pra gente que, de uma forma ou de outra, o Kepler herdou os dados do Tycho Brahe, seja de forma lícita ou não sabemos. Mas os dados ficaram em mãos do Kepler. E ele sentou um dia e falou assim: hoje eu vou criar a primeira lei de Kepler, ou eu vou criar a minha primeira lei, vou criar minha segunda lei, vou criar minha terceira lei. Mas nesse momento que ele estava desenvolvendo essas leis, ele ainda atuava como astrólogo? Ou ele já tinha abandonado essa prática? Como é que estava a vida do Kepler nesse momento? Até para a gente contextualizar no tempo, né? Porque teve ali Tycho Brahe, se eu não me engano, ele morreu ali na virada do século XVI para o XVII. Então nós estamos falando aí de personagens com 500 anos de história. E a astrologia, como você disse, tinha um outro papel na sociedade. Mas Kepler, nesse momento, quando ele estava desenvolvendo as leis, que futuramente, claro que eu já estava brincando, né? Kepler não sentou para escrever as leis e falou assim: essa vai ser a primeira lei. Mas quando ele estava desenvolvendo as leis que hoje nós homenageamos esse grande pensador, ele ainda atuava como astrólogo, ele ainda tirava uma grana, fazia um freela na astrologia? A resposta para essa pergunta ela não é simples, Marco, porque ainda estávamos em uma transição, né? O Kepler, aliás, tinha inventado essa transição
do que é astrologia, do que é astronomia. Na época eram a mesma coisa, né? Então, diferentemente de hoje, né, que se falarem para nós do Clube Centauri que nós somos um clube de astrologia, nós vamos ficar extremamente ofendidos. Na Coração chora. época, na época, se o Kepler fosse chamado de "Ô, seu astrólogo", né, ele não ia se ofender. Você Ele fala, é comigo mesmo. sou É comigo eu, mesmo. sou eu, pode me chamar que pagando eu vou, né? E, e o Kepler, ele não chegou a, não, pelo menos não há escritos que mostrem que ele abandonou a astrologia, né? Ele reinventou o modo de pensar a astrologia e a astronomia, e é interessante que era a forma como o Kepler ganhava, sim, seu tutu, né, seu dinheirinho, era fazendo astrologia. Ele fez por muito tempo a questão dos horóscopos, né? Ele tinha uma origem humilde, diferentemente do Tycho Brahe, então ele buscava assim negócios. Ele trabalhou como professor também, né, de astronomia, mas essa versão, vamos dizer assim, reformulada, mais racional, tentando utilizar física e matemática, é o grande ponto assim de flexão ali De ruptura. de ruptura, Inflexão, boa. né? De ruptura, de inflexão ali do nosso personagem. E tudo isso antes da invenção do telescópio, né? A gente em nenhum momento falou do equipamento, né, telescópico, que vai ampliar ainda mais a visão dos observadores com relação aos astros. Isso vai acontecer só em 1609, com alguns holandeses que trabalhavam com lentes, e logo depois com o Galileu Galilei, né, apontando a sua luneta para o céu e observando Lua, as manchas do Sol, os planetas, e reforçando ainda mais o que o Kepler disse, né? Então é uma sucessão de evolução ali. A gente falou do Copérnico, veio o Tycho Brahe com o Kepler, vai vir o Galileu e logo depois vai vir o Isaac Newton, né? Trazendo aí a ideia da gravidade para fazer um fechamento dessa visão clássica das órbitas e do movimento planetário, né? Então, por muito tempo, muito da ciência vai ser explicado já com essas grandes mentes aí do século, né? 15, 16, 17, e até hoje a gente ensina isso em aula. Até hoje tem o seu valor, claro que conseguimos aperfeiçoar, depois vai vir Albert Einstein, depois vamos ter as medições com instrumentos mais precisos, agora com a Big Data, né, e com os grandes dados do James Webb, dos próprios telescópios Hubble, né, do telescópio Caçador de Planetas, o Kepler, né, o TESS, que você mencionou no último episódio. Então, é uma evolução da humanidade e é um prazer para nós trazer aí para o nosso ouvinte um pouquinho dessa história fantástica de um personagem que merece aplausos, que merece todo esse, né, esse reconhecimento, né? E como Isaac Newton vai dizer, né, se vi longe foi porque me apoiei em ombros de gigantes. Esse é o papel de todo cientista, né? É se apoiar no ombro do outro, é citar as referências e complementar o trabalho em busca do conhecimento.